Afinal, por que você deve ler Jane Austen? Oi, leitores! O meu nome é Bárbara, sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas razões muito convincentes do porquê que vocês devem ler Jane Austen. Por que ela é uma autora que necessita de leitores no mundo? Por que ela contribui tanto para a sociedade? Primeiramente, vamos elucidar um mito. Jane Austen é puramente sentimentalista. Ela é superficial, os livros dela são bobinhos, é uma coisa em água com açúcar. Então, né? Não e não. Infelizmente, ela ainda sofre muito desse preconceito, dessa pré-definição do que a obra dela é. Eu mesma já fui desse tipo, por isso que eu falo com tanta propriedade. Eu lembro quando eu era guria, assim, mais jovem, eu via, assim, vendendo livros dela e tal, aí eu via só o título. Orgulho e preconceito, persuasão, razão e sensibilidade. Eu ficava, besteira, isso aqui é uma coisa boba, água com açúcar, claro que eu não vou ler isso. Então, né, me enganei redondamente. E aí que entra o tópico número 2. Jane Austen é dona de uma escrita minuciosamente bem elaborada, com linguagem culta, porém compreensível. Você lê um livro dela e você de fato entende, mas você admira o modo como ela se expressa. Ela era uma escritora de mão cheia, sem a menor dúvida. E para escrever bem, não basta apenas essa questão do simples palavrear, da simples escolha de palavras. Tem que ter muito sentido por trás disso. E aí que nós encontramos o tópico número 3. Ela tinha um olhar muito crítico à sociedade de sua época. Críticas estas, muitas dessas críticas que ainda são muito relevantes para os nossos dias, são de problemas sociais que persistem até os dias de hoje. Então é relevante ler Jane Austen não simplesmente por história, por entender como é que funcionava a sociedade inglesa da época dela. Não, nos dias de hoje nós encontramos muitos problemas que ela já relatava. E é bem interessante ver que o tempo passa, só que muita coisa insiste em não querer mudar. E no meio de toda essa linguagem dela, de todos esses temas e tal, nós encontramos o tópico número 4, que é uma ironia deliciosa. Ela era sarcástica, mas ela era sarcástica e elegante ao mesmo tempo, sabe? Não desrespeitava ninguém, mas ela conseguia colocar em xeque alguns problemas e tratar eles de forma muito culta, de forma muito bem elaborada. Ela se expressava bem nesse quesito. E associada a essa ironia, nós encontramos um narrador que conversa com o interlocutor, que conversa com o leitor. Esse é o tópico número 5. Eu reparei isso em um livro, eu não prestei atenção nos outros livros, mas eu não lembro de ter notado isso. Mas na leitura que eu estou fazendo agora dela, eu notei essa conversa com o leitor. E um grande escritor, pessoal, que era irônico, que conversava com o interlocutor e que é brasileiro, quem era? Machado de Assis. Inclusive era uma coisa que eu estava comentando essa semana, que o Machado de Assis e a Jane Austen, na sua forma de escrita, tem algumas coisas em comum. Essa questão da ironia e da conversa com o interlocutor são características que nós falamos muito de Machado de Assis. Mas a Jane Austen já fazia isso antes, entende? E eu não posso negar que são alguns recursos na linguagem que deixam o livro muito mais rico, muito mais interativo pra gente que lê. Tópico número 6. Perfeita associação entre razão e sentimentalismo. Porque sim, ela escreve romances. Só que, como eu já falei pra vocês, não é aquele romance vazio, entende? Aquela coisa 100% clichê. O modo como ela escrevia associava muito bem essa questão de razão e de sentimentalismo. Ela não usava um e excluía o outro, entende? Ela fazia essa associação e isso é perfeito, mostrava o tanto que ela conseguia, ao mesmo tempo, utilizar a sua faculdade de raciocínio e utilizar os seus sentimentos, sem desprezar nenhum e nem outro. Porque afinal, se o ser humano for viver somente de razão, ele não vai viver bem. Se ele for viver somente de emoção, igualmente não vai viver bem. Eles dois precisam estar juntos, caminhar lado a lado para que haja maior harmonia na nossa vida.
E essa escritora já notava isso e transmitia toda essa ideia através da sua literatura. E tópico número 7. Ler Jane Austen, aplaudi-la, admirá-la por sua excelente literatura é com certeza incentivar escritoras vindouras, escritoras que vêm por aí. Porque nós sabemos que durante muito tempo houve grande preconceito com relação às mulheres nesse mercado literário. E nos dias de hoje a coisa já está começando a melhorar. Só que é muito recente, ainda há muito o que se conquistar nesse aspecto. Então, quanto mais nós popularizamos essa literatura de mulheres, quanto mais nós aplaudimos e lemos e falamos bem e reconhecemos pela qualidade excelente que ela tem, mais nós incentivamos as mulheres que escrevem. E tiramos essa baita mentira, esse baita mito da mente das pessoas de que mulheres não sabem fazer boa literatura. E então, agora você conseguiu entender por que ler Jane Austen super vale a pena? Se sim, se inscreva nesse canal para ter acesso a muito mais conteúdos literários como este. Não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, porque toda vez que você curte o vídeo, ele consegue mais alcance. O YouTube vai começar a recomendar para mais e mais pessoas e assim esse conteúdo vai ser propagado. Não se esqueça de comentar aqui embaixo se você também gosta muito da Jane Austen, se você, assim como eu, já teve aquele certo preconceito, mas quando conheceu de fato a autora, viu que tinha uma mentalidade totalmente equivocada acerca dela. Quero muito saber. E por fim, ativem o sininho das notificações. Toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser notificados. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.